Olá, graça e paz, eu sou o pastor Luciélio. Gostaria de convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Quero pedir a sua atenção nesse momento. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Queria antes que você se inscrevesse também aqui no canal. E está escrito que a seguir foi levado Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus, quando criou o homem, a humanidade, Deus nos fez com o privilégio do livre-arbítrio. Nós não somos uma máquina. Significa que nessa vida também teremos que lutar por esse livre-arbítrio. O inimigo da nossa alma, ele tenta e ele luta contra essa condição que Deus nos deu para nos conduzir a ficar fora do propósito que Deus tem para a vida humana. Então, quando Deus permite a tentação, é por conta também do livre-arbítrio que nós temos. Do contrário, seríamos uma máquina. A presença do pecado no mundo é a base dessa condição que permite as tentações. O pecado abriu a porta para que o inimigo pudesse ter acesso a esse mundo e ter acesso a poder tentar os homens. Jesus mesmo foi tentado. O texto disse para nós que Jesus foi tentado quando esteve no deserto. A finalidade de Jesus, ao estar no deserto, foi a finalidade de jejuar e de orar. Jesus foi ali para buscar a Deus, para se encher do poder de Deus, para propósitos de estar trazendo ainda mais do reino de Deus para os homens aqui na terra e para o seu próprio ministério. E o que representa o deserto? O deserto representa para a vida momentos de dificuldade, momentos de solidão, momentos de escassez. Isso é que representa o deserto. Quando Jesus estava jejuando, o texto no versículo 2 diz que após os 40 dias, ou no vencimento dos 40 dias e noites de jejum e de oração, o diabo veio para tentar Jesus. Você pode imaginar assim, Jesus cheio do poder de Deus? Ele estava cheio do poder de Deus, tomado, possuído do poder de Deus. Mas então, por que o diabo tentou exatamente no momento em que, aos nossos olhos, Jesus estava muito mais fortalecido? Tinha um motivo. O texto diz que Jesus teve fome. Jesus estava faminto. Então, o diabo ele viu ali e ele direcionou seu ataque à necessidade da carne. Jesus tinha uma carência e foi exatamente nesse momento de carência que o diabo agiu. Como disse o pastor Walter Cunha, o diabo é uma serpente que fica por ali, mas dá o bote quando exatamente ela tem certeza do seu direcionamento. O diabo agiu dessa mesma condição no próprio Jesus ou contra o próprio Jesus, tentando Jesus, fazendo com que a sua carência e necessidade o conduzisse ao erro. Se lidamos com uma coisa capaz de tentar o próprio Criador, nós não podemos subestimar tal inimigo. Jesus, ao terminar aquele jejum, ou nos 40 dias de jejum e noites de jejum e de oração, ele tinha uma carência real, que era a fome. Nós, quando jejuamos, na maioria das vezes nós temos um trajeto muito pequeno, seja do nosso quarto, ou do lugar que estamos para a nossa cozinha, ou para algum tipo de restaurante, ou lanchonete. Jesus estava no deserto. Ele tinha um percurso considerável para chegar a um lugar onde ele pudesse ter comida. Por isso, sem dúvida, o diabo viu uma oportunidade de tentar
o próprio Criador, o Filho do Deus vivo. Então, quais seriam as estratégias que nós poderíamos ter para nos prevenir a tentação, já que a tentação ela é inevitável? Primeira coisa que qualquer pessoa deve ter convicção no momento da tentação é a convicção de que não está sozinho, de que Deus está com você. Você precisa ver pela fé Deus com você. Porque existe momento, e principalmente quando nós estamos passando por um momento de provações em que nós temos a sensação humana de que estamos sozinhos. Mas não estamos sozinhos. Deus está conosco. A prova está na própria tentação do Senhor Jesus. O texto deixa claro que o Espírito Santo estava com Jesus. E mais tarde Jesus vai dizer aos discípulos assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a primeira coisa que você precisa ter no momento da provação é a convicção de que você não está sozinho. A segunda coisa é que quando nós enfrentamos o deserto, quando nós enfrentamos esse tempo de deserto, é preciso jejuar e orar. É preciso buscar a Deus de uma forma mais intensa. Buscar a Deus com o jejum, com a oração, é um modo de nós nos aproximarmos mais do nosso Criador e de nos tornarmos mais sensíveis à ação dele em nossa vida. A permitir que ele possa estar nos mostrando, nos revelando coisas e nos dando a força que nós precisamos para a nossa caminhada espiritual. Terceira coisa é que nós precisamos não permitir a fome espiritual. Uma vez que nós viemos para Jesus e que nós estamos em Jesus, Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 6, que ele, Jesus, é o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. João, capítulo de número 8, versículo de número 36. Então você precisa estar fortalecido por esse alimento espiritual. Significa que no seu dia a dia você precisa manter uma vida de leitura, de reflexão da sua vida, de reflexão da palavra, de oração, para que você esteja prevenido para o dia da tentação. Eu chamaria aqui esse crente de vida devocional, de relação diária com Deus, eu chamaria ele de crente proativo. Ele não espera chegar a tempestade, ele não espera chegar a dificuldade, ele tem prazer de viver a sua vida diária com o Senhor. Essa é a melhor prevenção, é você se manter fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É ter prazer de estar com o Senhor no seu dia a dia. Esse é um ponto fundamental dessa estratégia. Também é preciso compreender que a tentação ela é algo momentâneo. Não vai ser para sempre. Jesus suportou a tentação. Jesus lutou e suportou e venceu a tentação. Quantas pessoas, a exemplo de Eva e de Adão, perdem e perdem muito quando permitem que a tentação os vença. Adão perdeu e Eva, entre tantas coisas, além do jardim que Deus fez para eles, era um lugar próprio,
era um lugar diferenciado, era o lugar mais belo que já existiu. Perderam a imortalidade e perderam tantas coisas por causa de um momento de tentação, por causa de um momento de provação. Porque toda vez que alguém é tentado, a estratégia do diabo é usar o engano, é fazer com que pareça que o que ele tem para você é melhor do que o que Deus tem para você. O diabo é seu inimigo. E ele tem o objetivo de matar, roubar, destruir, e você não pode ceder à tentação. Porque a consequência será real. A consequência de ceder à tentação será pertinente. Será terrível. Homens, mulheres têm perdido o nome, têm perdido família, têm perdido amigos, têm perdido bens, têm perdido sonhos, têm perdido a vida eterna. Por causa de um momento. Se ser tentado justificar alguém errar, então estaremos fora do eixo de Jesus, quando ele nos dá o exemplo de que é possível vencer a tentação. Porque a carência de Jesus não seria, nem mesmo para ele, uma justificação, se caso ele errasse. Jesus provou que o melhor é vencer a provação, é vencer o diabo. Nenhuma palavra do diabo deve ser obedecida. Ele quer o seu mal. Sabe que toda vez que alguém passa por aprovação, nós percebemos na vida das pessoas que existe um momento de Deus especial quando a pessoa vence a tentação. Olha Jesus, o que teve de especial? A Bíblia diz que os anjos de Deus desceram do céu e serviram a Jesus ali mesmo no deserto. Ele não precisou daquele deslocamento que seria o natural. Deus fez a diferença quando ele rompeu aquela terrível tentação que veio sobre a sua vida. Creia que Deus tem o melhor para você. Passe por essa prova. Passe por esse momento de lutas, de tentações. Não abra mão da dignidade. Não abra mão daquilo que é certo. Não abra mão daquilo que é louvável. Não abra mão de fazer a vontade de Deus. Não abra mão. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele está com você. Em nome de Jesus.